Como a Rede Record está destruindo a cabeça dos boomers. Salve, tropa, tranquilidade. Bom, mais uma vez depois de eu assistir um vídeo do canal Forever 78, eu resolvi fazer um vídeo muito parecido com o dele, que é sobre o fato do quanto que a televisão brasileira se transformou no verdadeiro lixão, do quanto que a TV brasileira se transformou em um monte de programa policial e sensacionalista, deturpando completamente a mente do bochileiro médio. Já são mais ou menos uns 10 a 12 anos que eu não assisto mais televisão aqui no Brasil. Por isso que a internet praticamente engoliu a televisão. Ninguém aguenta mais ter que ficar assistindo um monte de programa sensacionalista que muitas das vezes, ao invés de informar as pessoas sobre determinada notícia, só mostram a notícia e basicamente não questiona nada. Capítulo 1. E o canal pelo qual eu vou criticar hoje aqui nesse vídeo é a tal da TV Record, ou Rede Record para mais íntimos e para os mais antigos. Se tem um programa desse canal que eu mais odeio, é aquele tal do Balanço Geral com o tal do Reinaldo Goutinho. Todos os dias que eu ficava à tarde na casa da minha mãe depois que ela se aposentou, ela começou a inventar de querer assistir essa porra desses programas policiais como o Balanço Geral, Cidade Alerta, Datena. Puta que pariu, meu mano. Me dá muita vontade de vomitar só de lembrar desses programas. Falando só de crime, de tragédia o tempo todo, sabe? É uma coisa absurda. Quando eu não tinha muita opção de trampo, tinha que ficar na frente do PC pra tentar ganhar meus míseros R$150 por mês, eu tinha que aturar quieto e muitas das vezes eu tinha que colocar o fone de ouvido pra não ter que ficar escutando esses programas sensacionalistas na sala da casa da minha mãe. Só pra abrir um parênteses aqui, eu gostaria de falar um pouco do quanto que os jornais matinais, ao invés de se tornarem programas informativos sobre variadas notícias do dia a dia, basicamente esses jornais se tornaram apenas programas policiais, sem informar ninguém do que realmente importa para a sociedade. Se tem qualquer tipo de crime, seja em São Paulo ou no Brasil, muitas das vezes a mídia fica repetindo todo santo dia, toda semana, o mesmo assunto do crime que aconteceu. Ficam repetindo todos os dias da semana sobre um determinado tipo de crime que ocorreu dentro de São Paulo ou no Brasil. Impressionante, cara, incrível. O quanto que é horrível você ficar ligando a televisão e você só se deparar com esse tipo de notícia de crime. É um absurdo, eu odeio isso. Capítulo 2. Meu mano, até aquele SPTV da Rede Globo, Jornal do Meio-Dia, aqui de São Paulo, ou o SP1, sei lá, enfim, do quanto que a Globo só fica mais de uma hora só falando de crime, e nos outros canais segue a mesma estratégia, de só falar de crime. Para eles, ficar falando só de crime, parece que o tempo todo eles tentam ficar falando de crime para ver se dá algum tipo de audiência. Tanto as senhorinhas quanto os tiozões adoram esse tipo de conteúdo. E eu poderia dizer qual é um dos principais motivos pela minha mãe querer assistir esses programas. 1. A doida da amiga dela. E 2. O Luiz Bate, apresentador da Record. Primeiro motivo é a tal da amiga da minha mãe, que ama assistir esses programas policiais como o Balanço Geral, por conta daquela gorda da Fabiola com aquele quadro A Hora da Venenosa. Meu Deus do céu. A minha mãe só assiste o programa do Balanço Geral por conta desse quadro, incentivado pela amiga dela, claro, obviamente, né? Meu mano, se eu te contar que ela fica umas 3 horas da tarde dela só pra começar a citar o quadro A Hora da Venenosa. E o segundo motivo é que a minha mãe só assiste aquele Cidade Alerta, ou só assistia,
porque antigamente a minha mãe assistia bastante, agora hoje em dia ela deu uma parada, né? Sei lá, acho que ela percebeu que as notícias são sempre as mesmas, né? Enfim, ela só assiste esse programa aí do Cidade Alerta por conta daquele apresentador da Record lá, o tal do Luiz Bate. E sabe por quê que a minha mãe ficava assistindo o tempo todo o tal do Luiz Bate? Porque ele é todo bonitinho, carinha de menino bom. Aí a véia fica, ó, com os mamilos durinho. Ai, ai. Capítulo 3. Outros nichos de programas de televisão que parecem que voltaram a aparecer são aqueles programas religiosos, invocando o capiroto e suas igrejas construídas com dízimo de fiéis imbecis. Com aqueles pastores evangélicos como Valdemiro Santiago, o R.R. Soares e o próprio dono da Record TV, o Edir Macedo. Na madrugada dos canais abertos aqui no Brasa, só dá isso daí. Sempre essa mesma porcaria de programação destruindo com a mente dos tiozões e dos boomers. E das senhorinhas, né? Também, né? Eu tinha uma tia-avó que morreu, graças a Deus, que adorava programas religiosos. Aí eu lembro que do quanto que aquela véia adorava falar sobre a igreja junto com a minha mãe. E sempre quando ela visitava a casa da minha mãe, elas sempre dialogavam sobre religião e igrejas. E por eu ser um cara muito mais quieto, eu não gostava de falar com a visita. Eu prontamente, quando eu percebia que a visita chegava na casa da minha mãe, eu prontamente saí o mais rápido possível da casa dela, junto com a minha chuteira e minha bola de futebol, e eu ia pra quadra, jogar um fute, só pra mim não ter que ficar escutando duas véias falando sobre religião. Que coisa mais nojenta, que coisa mais chata. Puta que pariu, meu mano, que situação. Se eu te contar que quando eu era mais novo, minha mãe junto com a minha irmã mais velha me obrigaram, eu e o meu sobrinho, a ir para uma tal de catequese. Abre aspas aqui. Catequese, para quem não sabe, é aquela escolinha católica para fazer a molecadinha da quebrada não ficar o dia inteiro na rua, andando com gente que não presta, convivendo com Zé Drugs e ficando próximo da lojinha na quebrada. Se é que você me entende. Fecha aspas. Conclusão. Se você já esteve em alguma situação igual a minha, de morar com seus pais e de escutar sua mãe ou seu pai assistindo esses programas policiais, de não poder desligar ou trocar de canal, faça como eu. Coloque um fone de ouvido e vai escutar uns podcasts ou assistir uns conteúdos da Machosfera. Ou faça como eu fazia, né? Quando eu começava esses programas sensacionalistas, eu simplesmente ia jogar bola na quadra, ia pra rua, andar de bicicleta, ia, sei lá, no supermercado, alguma coisa assim, pra não ter que ficar escutando esse tipo de conteúdo completamente horrível, completamente lixo, completamente sensacionalista. Bom, então é isso, família. Pra vocês que gostaram do vídeo, curta, comenta, compartilha e um beijo na bunda.